Desde cedo, José sabia que sua vida não seria comum. Enquanto seus irmãos cuidavam dos rebanhos sob o sol de Canaã, José caminhava sonhando. Tive um sonho. Seus sonhos eram intensos. Estávamos no campo e o meu feixe se levantava. Seu pai Jacó o amava de forma especial, e esse amor tomou forma em uma túnica colorida, rara, bela e marcante. Enquanto os de vocês se inclinavam diante de mim. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. O ódio cresceu. Depois, José teve outro sonho. Até Jacó se admirou com aquelas palavras. Havia algo diferente em José. Algo divino cercava sua trajetória. Mas aquela túnica não representava apenas carinho. Ela despertava inveja. José era o filho amado do pai. E nisso, sua história já começava a apontar para Cristo. Vá até seus irmãos e veja se estão bem. Que aquela caminhada mudaria sua vida para sempre. Os irmãos que deveriam acolhê-lo decidiram rejeitá-lo. José foi odiado pelos seus próprios irmãos, e isso também aponta para Cristo. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. A rejeição veio justamente de quem deveria reconhecer a promessa. Arrancaram sua túnica e o lançaram em um poço seco. Não derramem sangue. Joguem-no na cova. Por que matá-lo? Vamos vendê-lo. Então, uma caravana apareceu no caminho para o Egito. E por 20 moedas de prata, José foi vendido, traído por preço, reduzido a valor. Mais uma vez, sua história apontava para algo maior. José foi vendido por 20 moedas. Jesus seria traído por 30 moedas de prata. Em ambos os casos, o preço da traição revelou a dureza do coração humano. Enquanto isso, Jacó chorava diante da túnica manchada. Parecia o fim, mas Deus não havia terminado. No Egito, José foi comprado por Potifar, oficial de Faraó. Mesmo como escravo, tudo que José fazia prosperava. Deus era com ele. José não perdeu a fé, não perdeu a integridade, e por isso foi elevado dentro da casa de Potifar. Mas quando tudo parecia melhorar, surgiu nova prova. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo. José fugiu, mas foi acusado injustamente e lançado na prisão. Sofreu sem culpa, pagou por algo que não fez. Como eu poderia cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? E mais uma vez, sua vida refletia Cristo. José foi acusado injustamente e preso. Jesus foi condenado sem culpa. Ambos sofreram injustamente, embora fossem inocentes. Mas nem a prisão cancelou o propósito de Deus. Na prisão, José também prosperou, ganhou confiança, ganhou responsabilidade. Até que 2 homens tiveram sonhos. Deus revelou o significado. As interpretações pertencem a Deus. Contem-me os sonhos. Lembre-se de mim quando estiver diante de Faraó. Em 3 dias, o copeiro seria restaurado e o padeiro executado. Tudo aconteceu exatamente como José disse, mas o copeiro se esqueceu. José permaneceu no silêncio, no processo, na espera, até que Faraó também sonhou. 7 vacas gordas e 7 vacas magras. 7 espigas cheias e 7 espigas secas. Ninguém conseguia interpretar. José foi chamado. José revelou o que viria. Não sou eu, Deus dará a resposta. Haverá 7 anos de fartura. Depois, virão 7 anos de fome devastadora. Que se guarde alimento agora, para preservar vidas depois. Naquele instante, José saiu da prisão e foi elevado ao governo do Egito. Da humilhação à honra, do cárcere ao palácio, da dor à exaltação. E nisso, mais uma vez, vemos um anúncio de Cristo. José foi humilhado antes de ser exaltado. Jesus foi humilhado na cruz antes de ser exaltado em glória. Primeiro o sofrimento, depois a exaltação. José governou com sabedoria. Durante os anos de fartura, ajuntou alimento. Quando a fome chegou, havia provisão no Egito. Povos inteiros foram preservados. José se tornou um instrumento de salvação para muitos. E aqui, o paralelo com Cristo se torna ainda mais claro. José salvou povos da fome. Jesus salva a humanidade da morte espiritual. Ambos foram enviados para preservar vidas. A fome atingiu também Canaã.
E os irmãos de José desceram ao Egito em busca de alimento. Eles não o reconheceram, mas José os reconheceu imediatamente. Os sonhos estavam se cumprindo. Eles se curvaram diante dele. José testou seus corações. Observou se ainda eram os mesmos homens. Então trouxe Benjamim e viu algo novo: arrependimento, mudança, entrega. Naquele momento, José não conseguiu mais conter as lágrimas. O medo tomou conta deles, mas José respondeu com graça. José não escolheu vingança, escolheu perdão, escolheu restauração. E nisso, ele também aponta para Cristo. Eu sou José, eu sou o irmão que vocês venderam. Não tenham medo. José perdoou os irmãos que o feriram. Jesus perdoou até aqueles que o crucificaram. O perdão está no centro da redenção. O que parecia tragédia era propósito. O que parecia abandono era preparação. O que parecia o fim era apenas o início do cumprimento. José trouxe sua família para perto. E quando reencontrou seu pai, o choro se transformou em alegria. A dor foi curada, o amor foi restaurado e o sonho se cumpriu completamente. José, o menino sonhador, tornou-se o homem que salvou nações.